Meus irmãos, abram comigo suas Bíblias, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, para que possamos ler versículos 1 ao 4. Lucas, capítulo de número 11. Versículos de 1 ao 4. Nós vamos ler, em seguida mais uma palavra de oração para que você possa tomar o seu assento. A palavra de Deus assim nos diz: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar. Ó Deus, aqui estamos neste momento separado pelo próprio Senhor para, de modo especial, nos abençoar através da reflexão na Tua Palavra exposta e aplicada aos nossos corações. Mas, mais uma vez, neste mesmo culto, reconhecemos as nossas limitações, as nossas insuficiências em nós mesmos, de modo que nós suplicamos a Ti que o Senhor descortine os nossos olhos, de maneira que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua Palavra. Que o Senhor me conceda o que preciso, graça do céu, para ser arauto do Senhor nesta noite, proclamando as verdades eternas do Teu Evangelho àqueles que estão recebendo esta mensagem. E da mesma forma, ó Deus, que o Senhor graciosamente trabalhe nos corações, de modo que não haja resistência àquilo que a Tua Palavra, aquilo que a Tua voz assim proclamar. Fale conosco, ó Deus, é o que nós humildemente suplicamos, já agradecidos por esta oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Ensine-nos a orar, ó Senhor. Eu queria começar a nossa exposição de hoje trazendo à nossa memória as palavras de um pastor que viveu o seu ministério no século XX, lá do país de Gales. David Martin Lloyd Jones diz que a oração é a mais sublime atividade da alma humana. 100 anos antes, um outro pastor que viveu na Escócia, Andrew Bonar, disse: oração é a obra mais elevada e sagrada a qual o homem pode ser elevado. É comunhão com o invisível e o Santíssimo. Mas eu penso, irmãos, que ninguém conseguiu superar, na minha opinião, a definição de outro pastor que viveu no século XVII, muito conhecido por um livro que escreveu, John Bunyan, autor de O Peregrino. E Bunyan deixou para nós uma das mais ricas definições sobre o que é oração. Ele disse: oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração, da alma a Deus, através de Cristo e no poder e na assistência do Espírito Santo. É por causa desse entendimento do que é oração que toda vez que a igreja parou para refletir sobre a oração ao longo da história, ela chegou a uma conclusão.
Assim como também nós chegamos à mesma conclusão e nós professamos isso através da nossa confissão de fé. Quando nós dizemos a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus requerida de todos os homens, mas para que seja aceita, tem de ser feita em nome do Filho, com auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Ainda confessamos que a oração deve ser feita numa postura de humildade e de dependência, com o reconhecimento de que não há qualquer mérito próprio no indivíduo, naquele que oferece a oração. É o capítulo 3 da nossa confissão, sessões 3 e 4. Mas quando eu particularmente penso em oração, eu concluo, irmãos, que a oração nada mais é do que a essência da verdadeira vida com Deus. Eu particularmente considero a oração não só um dos exercícios mais importantes, mas ao mesmo tempo mais difíceis, que mais expressam o grau do fervor da nossa devoção a Deus. Você quer saber como é que está a sua vida espiritual? Você não precisa perguntar a ninguém. Basta você fazer uma análise própria e pensar como anda a minha vida de oração. Quando eu particularmente reflito sobre a oração, a conclusão que eu chego é que é um dos mistérios do reino de Deus, que foi revelada a nós por Cristo. Mas a nós quem? Exclusivamente a nós, seu povo, a igreja. Eu concluo, irmãos, que a oração nada mais é do que a maneira como eu e você nos achegamos a Deus. Nós fomos salvos, resgatados, temos acesso ao trono da graça. Mas como nós chegamos ao trono da graça? Através da nossa oração. Nas últimas duas exposições, nós tivemos a oportunidade de ver, primeiro, o Senhor Jesus ensinando a sua igreja como ela deve se relacionar com os seus próximos, aplicando de modo correto o conceito que é resumido no segundo grande mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Na última exposição, o nosso Senhor ensinou aos seus discípulos como eles devem amar a Deus sobre todas as coisas, priorizando a sua vida pessoal com Ele. Porque priorizar, segundo nós ouvimos domingo passado, a vida pessoal com Deus, ela é suficiente e, na verdade, é a melhor parte. Agora, parece que a ação do Evangelho causou nos discípulos a inevitável conclusão e o senso de uma necessidade. Nós precisamos, concluíram os discípulos, aprender como nós derramamos as nossas almas, como nós derramamos os nossos corações diante de Deus, de modo sincero, de modo sensível e de modo afeiçoado. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O versículo 1 nos diz que Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Igreja, a prática da oração é uma prática muito valorizada. As preces, como você queira chamar, as rezas, ela é muito valorizada em todas as religiões históricas. E não é diferente na religião judaica, de modo que os mestres, os rabinos judeus, eles davam uma ênfase ao ensino dessa prática piedosa e meritória. Diferente do que eu e você confessamos, não há mérito algum individual. Para os judeus, há um mérito de se orar em praças públicas, de se orar de modo audível, se preocupando com a audiência. A oração é um grande meio, um grande veículo para o judeu se propagar a sua piedade. Mas então aqui, sem entrar muito nessa questão judaica, nós temos o registro de que João incentivou aqueles que o seguiam, que andavam com ele,
a terem uma prática de oração, e nós não vamos encontrar maiores detalhes sobre isso em nenhum lugar dos evangelhos. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma conclusão que chego como analista dessa passagem. Parece que a motivação, que o fator motivador que levou os discípulos a fazerem esse pedido a Jesus não foi uma mera prática religiosa, não foi porque os judeus gostavam de fazer isso, não foi porque era uma prática rabínica, não. O evangelista Lucas está aqui pela 5ª vez apresentando Jesus como um homem de oração. E aqui é a 5ª vez, mas até o final desse evangelho, Lucas apresentará Jesus por mais 3 vezes como um verdadeiro homem de oração. E quando nós olhamos com um pouquinho mais de cuidado para esta passagem, especialmente para este versículo, nós percebemos que a construção do texto indica que aqueles discípulos não pediram a Jesus aulas teóricas sobre a teologia de oração. Não é esse o pedido dos discípulos. Nos ensine teoricamente o que é oração. Queremos ser cheios do conhecimento teórico acerca do que é oração. Não. Os discípulos, segundo a construção do texto, queriam ser ensinados a serem homens de oração, assim como era não o seu Senhor, não o seu rabi, não o seu mestre, mas o seu Senhor. Eles não pedem, mestre, nos ensine a orar. Eles dizem, Senhor, ensine-nos a orar. Os discípulos entenderam a importância da oração, de tal modo que você não encontrará em nenhum lugar dos 4 evangelhos qualquer pedido de qualquer discípulo para ser ensinado, a não ser este aqui. Ensine-nos a orar. Perceba, igreja, você não vai encontrar no evangelho outro pedido de nenhum dos discípulos. Os discípulos entenderam que eles precisavam de ajuda, de ensino, de instrução para orar. Mas eles não pediram instrução e ensino para pregar. Senhor, ensine-nos a pregar. Senhor, ensine-nos a curar. Senhor, ensine-nos a expulsar demônios. Você não encontrará, mas você encontrará os discípulos pedindo a Cristo, ensine-nos a orar. Na verdade, o pedido desses discípulos não é só um pedido, é uma denúncia. É um reconhecimento de uma real necessidade que esses discípulos têm e que toda a igreja cristã também tem. Isso inclui a mim e a você. E nós podemos dividir essa real necessidade de 2 formas. Primeiro, reconhecendo que nós não sabemos orar, de que nós precisamos ser ensinados a orar, porque de fato nós não sabemos. Em segundo lugar, que existe um único apenas que é capaz de nos ensinar a orar: Cristo, o eterno Filho de Deus. Por isso eu quero perguntar a você, pela primeira vez, de algumas, você sabe orar? Responda para si. Mas antes de você responder, deixe-me alertar você de uma falácia, de uma mentira que é espalhada e que é dita, e às vezes por próprios evangélicos, cristãos, crentes, que dizem que orar é falar com Deus. Isso é orar, dizem muitos evangélicos. Que qualquer um pode orar, que você não precisa ter comunhão com Deus, você não precisa se submeter à sua palavra, ao seu senhorio. Qualquer um pode falar com Deus. E isso não é verdade. Primeiro, porque nós não sabemos orar. Primeiro, porque orar não é só falar com Deus. É algo mais do que isso. E nós precisamos aprender a orar. Segundo, porque você não vai aprender a orar se Cristo, se apenas o único que pode ensinar você a orar, te ensinar. Se Ele não for o teu orientador, se Ele não for o teu Senhor. Mas talvez você pare e pense: eu não sei orar, pastor. Antes do senhor dar qualquer explicação, eu digo que eu não sei orar como eu gostaria. E então eu digo a você: considere.
Você tem aprendido a orar com Cristo? Você tem tido Ele como seu tutor? Se não, talvez é por isso que você não saiba orar. Mas voltando para o nosso contexto, para o contexto da igreja, eu digo a você, ore. Mas não só ore, ensine as suas crianças a orar. Diga aos mais novos, existe algo maravilhoso, é falar com o Pai. Mas diga às suas crianças, vamos falar com o Pai, aprendendo com o Filho. O Evangelho começa a nos dizer, a nos ensinar, a nos mostrar que apenas discípulos, apenas discípulas, apenas alunos, apenas aprendizes, apenas aqueles que estão aos pés de Jesus, aprendem com Ele como orar. Então é o que nós aprendemos do versículo 2 ao versículo 4. Quando nos é dito, então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Alguns leitores da Bíblia olham para esta oração ensinada por Jesus aqui em Lucas e perguntam, o que foi que houve com esse historiador, com esse médico detalhista? Por que Lucas resumiu aquilo que Jesus ensinou, a oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13? E a resposta simples e rápida é que a oração ensinada por Jesus em Mateus, ela aconteceu no início do seu ministério, no Sermão da Montanha. E aqui em Lucas, nós estamos caminhando para o fim do ministério terreno de Jesus. E esta oração que ele já havia ensinado em seu Sermão da Montanha está sendo repetida de modo abreviado. O fato é que nós estamos tendo aqui a oportunidade que nos foi dada pelos discípulos, porque o pedido desses discípulos deu ocasião para que Jesus relembrasse a eles a oração modelo que ele já havia dado. E ele diz, quando vocês orarem, digam, lá em Mateus 6:9, nós temos, quando vocês orarem, vocês orarão assim. E então aqui já aprendemos que esta oração ensinada por Jesus, lá em Mateus 6, e que é repetida aqui em Lucas 11, ela pode sim, viu igreja, ser usada como uma oração modelo. Não é pecado você fazer desta oração que Jesus nos ensinou a sua própria oração. A oração ensinada por Jesus, aqui contida no Evangelho segundo Mateus, não é coisa de igreja católica, é Bíblia, é a palavra de Deus ensinada para nós, trazida para nós pelo próprio Deus. Portanto, tanto você pode usá-la como um esboço das suas orações, como você também pode, com entendimento, com piedade, fazer dela a sua própria oração, enquanto você derrama a sua alma e o seu coração diante de Deus. Mas então, assim como aconteceu lá em Mateus, Jesus repete, Pai, da palavra grega pater e do aramaico Abba. E eu chamo a sua atenção para esse detalhe, assim como acontece em Mateus, porque existe algo interessante aqui. Essa é uma forma de expressão ao Pai que é respeitosa. Mas não é só respeitosa, também exprime intimidade. A ideia do Abba, do pater, é uma criança se dirigindo ao seu pai. Não é um filho adulto, mas é uma criança que de modo íntimo e respeitoso se dirige ao seu pai. Então nós já começamos a ver a palavra de Deus nos instruindo como nós devemos orar. Aqui nós encontramos a gloriosa doutrina da adoção. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a orar e está dizendo, quando vocês orarem a Deus, chamem-o de Pai, chamem-o de Abba, por uma razão.
por causa do relacionamento que vocês têm comigo. Apenas em Cristo você pode orar a Deus chamando-o de Abba, chamando-o de Pai, porque apenas em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, nos diz, você sabe desse texto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Logo, querida igreja, quem pode se dirigir a Deus? Quem pode chamá-lo de Pai? Quem pode falar com Deus em oração? Somente Jesus pode chamá-lo de Pai. Somente Jesus pode se dirigir legitimamente a Ele em oração. E aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo podem chamá-lo Abba, Pater, Pai, e podem oferecer a sua oração. Então eu quero perguntar a você nessa noite: você está em Cristo? Pastor, o que é estar em Cristo? Você reconhece-o como único mediador entre você, único, não há outro nem outra, único mediador entre você e o Pai? Se sim, então você pode orar a Ele chamando de Pai. Se não, você não pode sequer orar a Deus. Então Jesus, a partir dessa introdução de como nós devemos nos dirigir a Ele em oração, Ele vai repetir 5 das 7 petições que estão contidas em Mateus 6. 2 dessas petições vão estar relacionadas aos propósitos cósmicos de Deus, ao decreto eterno de Deus. E as outras 3 petições estão relacionadas às necessidades pessoais dos discípulos, ou seja, das minhas e das suas necessidades pessoais. A primeira petição: santificado seja o teu nome. Podemos santificar o nome de Deus? É claro que não. Aqueles que assistem diante do trono da glória dizem: santo, santo, santo. Nós não podemos aumentar, muito menos diminuir a glória daquele que é autoexistente, que não pode ser servido por mãos humanas como se delas dependesse. Não. Essa expressão idiomática e conhecida no povo hebreu significa que o teu nome seja reconhecido, que as pessoas considerem o teu nome acima, excelso, santo. E aqui na primeira petição nós temos a santa doutrina do ser de Deus. Porque santificado seja o teu nome. E o nome de Deus expressa quem Ele é. O nome de Deus é a soma de todos os seus atributos. Hoje nós já citamos alguns deles. Existem muitos outros que Ele mesmo revelou. Todos esses atributos são resumidos num nome: Deus. É a sua reputação pessoal. Jesus está ensinando a sua igreja: orem para que o nome de Deus seja engrandecido sobre o cosmo. Orem para que o nome e a reputação de Deus seja engrandecida sobre toda a sua criação. Portanto, não trata-se apenas de uma petição. Jesus não está ensinando aos seus discípulos e à sua igreja a apenas pedir algo, mas é também uma confissão de fé. A sua igreja, quando ora em favor de que o nome do Senhor seja propagado, proclamado e santificado em toda a criação, a igreja está confessando que ela crê nesta verdade e que ela ama esta verdade. Por isso não é só uma petição, é uma declaração. E por isso não é só uma petição e uma declaração, é um ato de adoração. Se você crê nisso, diga amém. Porque é assim que ora a igreja. A igreja ora que as pessoas, ó Deus, considerem santo o teu nome. Que o Senhor promova, cause situações em que as pessoas reverenciem e obedeçam ao Senhor. Essa é a oração da igreja. A oração da igreja é que as pessoas não desonrem a Ti, que as pessoas não pequem contra Ti, ó Pai. A igreja, ela não se alegra com o pecado, nem dos seus adversários. A igreja não acha bem feito quando alguém sofre por causa dos males do pecado.
A igreja olha para o efeito do pecado na vida de qualquer um que seja, e ela sofre, e o seu coração geme junto com a criação, segundo Romanos 8, e ela ora: Senhor, cause, porque o Senhor é a causa de todas as coisas. Cause oportunidades para que as pessoas se reverenciem ao Senhor, se dobrem diante do Senhor, confessem a tua grandeza. Essa é a oração da igreja. Essa é a oração que Cristo está ensinando a igreja a ter no coração e nos lábios. Mas ainda é muito mais rico do que isso. Porque o tempo verbal aqui indica que a ideia é contínua, apontando para a segunda petição. E aqui nós temos já o início da doutrina das últimas coisas. Escatologia. O verbo indica que a oração, essa oração da igreja, santificado seja o teu nome, ela vem como ondas cíclicas. Até quando, pastor Leandro? Até a consumação dos séculos. A igreja não para de orar: santo é o teu nome, glorificado seja o teu nome sobre a tua criação, sobre as nossas vidas e sobre todo o cosmo. Ela vai orando até a consumação de todas as coisas. E então vem a segunda petição: venha o teu reino. A primeira e a segunda petições, elas são unidas pela mesma forma do verbo, que dá essa ideia de continuidade. São repetições, são declarações e são adorações. A quem? Ao inevitável Deus. Os mais jovens vão entender. Não é Thanos que é inevitável, é Deus. Elas estão rindo, não é? É Deus. Essa petição está no coração da igreja. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Porque é inevitável que isso aconteça. Isso vai acontecer e esse é o desejo da igreja. O teu reino já veio. Reconhece a igreja. Ele já está sendo desenvolvido em nossa vida, em nossos corações. É o já, mas o ainda não. O teu reino está vindo. É a doutrina das últimas coisas. O coração da igreja está sendo preenchido por uma oração dada pelo próprio Deus. E o coração da igreja está preenchido por esse desejo, por essa verdade. A vinda do reino de Deus, a vinda do teu reino, venha, porque essa é a maior de todas as bênçãos para nós, é a maior de todas as bênçãos para o teu povo. A vinda do teu reino é a consumação da revelação da tua glória sobre toda a tua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, mas ainda a tua glória há de ser revelada de modo final, de modo pleno e definitivo. E Jesus está dizendo: orem por isso, amem isso, desejem isso, e que os lábios de vocês estejam preenchidos com essa oração, com esse desejo. Por quê? Porque essa é a condição mais desejável do coração daquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Então, inevitavelmente, você vai orar: Deus, venha sobre mim, hoje, amanhã, até aquele último dia, venha sobre nós o teu reino. Você ama a Deus? Se sim, eu pergunto: você tem orado pela santificação do seu nome e pela vinda do seu reino? Você tem lembrado disso? Mais do que outras preocupações, anseios e objetivos que você possa ter nessa vida, legítimos. Concurso, emprego, estudos, salário, legítimos. Mas isso está no seu coração pujante, mais forte do que qualquer outra coisa nesta vida. A terceira petição. Falados os propósitos cósmicos e eternos do decreto de Deus, Ele nos ensina a orar pelas nossas próprias necessidades.
O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Do grego artos, que significa comida. Poderíamos traduzir por a comida nossa de cada dia, nos dá hoje. Jesus está nos ensinando a orar a Deus, por sua mediação, e no poder do Espírito Santo. Você percebe isso? Percebe que a Trindade está envolvida, atenta para as nossas necessidades mais básicas, desde comida e bebida, até outras necessidades materiais que eu e você tenhamos, como por exemplo saúde. Jesus está dizendo: orem ao Pai e peçam, nos dê o pão, nos dê o que comer, nos dê o que beber, cuide de nossa saúde, cuide da saúde dos nossos queridos. Você pode orar dessa forma. Se você está em Cristo, você pode orar desta forma. É a doutrina da providência, a pura, simples e gloriosa doutrina da providência. Nos dias em que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, os trabalhadores dificilmente recebiam um salário mensal, sequer quinzenal e ainda não semanal. Era diário. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos, aos seus, aqueles que são dele, que o chamam de Senhor. Atento a isso. Recorram ao Pai diariamente. Pastor, o Evangelho está dizendo que eu posso renovar as minhas orações. Eu sou cristão, cristã. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Eu busco viver segundo os preceitos do meu Criador, do meu Redentor. Eu reconheci os meus pecados, reconheci Cristo como meu Salvador. Eu posso orar diariamente a Ele, pelo meu sustento material, pela minha saúde, pela saúde da minha família. Sim, é isso que Jesus está dizendo. Que nós, que somos chamados pelo seu nome, podemos recorrer diariamente ao nosso Abba, como crianças pequenas que chegam diante do seu Pai de modo respeitoso, mas íntimo, dizendo: dá-nos aquilo que nós necessitamos. Jesus está dizendo, está nos ensinando: peçam a Ele diariamente, vão diante dEle dia após dia. É por isso que Hermes Timaya, um pastor presbiteriano aqui do Brasil, ele, quando começou a expor a oração que o Senhor ensinou, ele durou 3 anos, porque é muita doutrina aqui. Aquilo que Jesus está ensinando aqui foi prefigurado lá no deserto, lá na peregrinação. O maná era diário. Deus tinha deleite em si mesmo, em cuidar, em atentar para os cuidados, para as necessidades materiais do seu povo diariamente. Jamais duvide disso. Ouviu, igreja? Ouviu, crente? Jamais duvide que Deus tem não só todo o poder, mas que Ele atenta para as suas necessidades. Não tenha vergonha de achegar-se diante do seu Pai e de orar a Ele. Veja como o Senhor Jesus está ensinando teologia, adoção, doutrina de Deus, teontologia, doutrina das últimas coisas, doutrina da providência, mas tudo de modo muito prático. Não é uma teologia sem vida. Cada petição é prática. Aqui, orem, recorram ao Pai e confiem na sua providência. Então chegamos na 4ª petição, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados. Veja, aqui há 2 palavras que Lucas usa. Na primeira parte da sentença, perdoa-nos os nossos pecados. Pecado, amartia, errar o alvo, diferente de dívidas que Mateus usou lá em Mateus 6. Lucas vai usar na segunda parte da sentença, assim como nós temos perdoado a todo aquele que nos deve. E a palavra dever aqui é de dívida, é a mesma palavra grega que é utilizada por Mateus lá no ensino de Jesus, no Sermão da Montanha. Eu chamo a sua atenção para isso, porque aqui em Lucas não há só uma repetição daquilo que Cristo já havia ensinado no início do seu ministério,
Aqui há uma ideia ainda mais clara do que são as nossas dívidas. As nossas dívidas são os nossos pecados. Portanto, se alguém disser a você que pecado não existe, essa pessoa está mentindo para você. Essa pessoa está falando algo que Cristo não ensina, que a palavra de Deus, que a Bíblia não ensina. O pecado existe. E as nossas maiores dívidas, talvez você tenha alguma dívida hoje, as maiores dívidas que nós temos são os nossos pecados contra Deus e contra o nosso próximo, contra os nossos semelhantes. Aqui nós temos a gloriosa doutrina do homem e do pecado. Os discípulos estão ouvindo de Cristo: peçam perdão. Vocês, na oração de vocês, precisam pedir perdão. Mas o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 13, para dizer que os crentes já foram perdoados. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. É o que diz Colossenses 2,13. Então, o que Jesus está ensinando aqui? O pedido de perdão que Jesus está ensinando é em favor daqueles pecados que nós cometemos antes da consumação da vinda do seu reino. Sim, nós somos crentes, nós somos seus discípulos, suas discípulas, mas infelizmente nós ainda pecamos, ainda cometemos erros. E esses pecados, eles atentam contra a nossa comunhão com o nosso Pai e com os nossos próximos, com o nosso próximo. Então, que perdão é esse que Jesus está ensinando a igreja a pedir? Não é o perdão judicial. Não é aquele perdão que você chega diante do juiz, que não sabe quem é você, que não viu você nascer, que não se importa com o seu passado, muito menos com o seu futuro. Aquele juiz que está ali apenas para aplicar a sentença de acordo com a severidade do seu pecado, da sua culpa, e que olha para você e diz: é culpado, é culpada. Não, não é este perdão judicial, porque este perdão judicial, aqueles que estão em Cristo, por isso corra para Ele urgentemente se você ainda não está nele, esse já foi concedido àqueles que reconheceram a sua culpa. Cristo está ensinando a igreja, seus discípulos, a pedirem a Deus o seu perdão paternal. Pai, Abba, perdoe os nossos pecados, perdoe as minhas ofensas, de modo que aquilo que Cristo está aqui ensinando, irmãos, mostra que se alguém tem dificuldade de perdoar outra pessoa, tem dificuldade de perdoar aquelas pessoas que por um acaso a ofende, indica que não sabe, não entende nada sobre o perdão de Deus. Porque crentes querem orar a Deus e querem pedir a Deus perdão, mas não querem entender o que é o perdão, aceitar o que é o perdão à luz da Escritura. Há cristãos que digam: eu perdoei, mas eu não quero conversa. Eu perdoei, pastor, mas eu não quero comunhão. Não tem mais muito assunto, muita conversa. Crentes que às vezes entram numa situação tão difícil que já não pedem mais perdão a Deus porque não têm coragem, porque sabem que não liberaram perdão contra aqueles que os ofendeu, porque já não conseguem mais perdoar, e aí já não pedem mais perdão a Deus. Por outro lado, aqui Jesus está ensinando através da quarta petição, que se alguém pede perdão a Deus, se alguém tem a consciência de que precisa liberar perdão, essa pessoa perdoa os seus ofensores, porque mostra
que entendeu o que é o perdão. Essa pessoa reconhece a sua própria necessidade de perdoar, porque, na verdade, primeiro foi perdoada. Aqui é um duplo ensino do Senhor. Primeiro, para aqueles que entendem e liberam o perdão. Segundo, para aqueles que afirmam não conseguir perdoar. Esse ensino que é trazido aqui nesta oração, repetida, reensinada por Jesus, foi exatamente aquilo que ele havia ensinado no episódio anterior e que você vai lembrar. Mateus capítulo 7 trata daquela mulher pecadora que entrou naquela casa onde estava sendo oferecido um banquete em homenagem a Jesus, e ela reclina-se sobre os seus pés e com as suas lágrimas molha, lava os seus pés, beija os seus pés e enxuga os seus pés com os seus próprios cabelos. No versículo 47 e 48, Jesus sintetizou o ensino sobre o que ele está ensinando aqui na quarta petição, dizendo: afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Entenda, igreja, trago à sua memória esses assuntos importantes para que você possa refletir. Essa quarta petição está sendo oferecida a Deus, mas a necessidade desta petição é sua, é minha. Então eu pergunto a você nessa noite: você reconhece esta necessidade de você ser perdoado ou perdoada diariamente? Responda isso para você. Você reconhece que deve recorrer a Deus diariamente, pedindo perdão e dizendo assim a Ele: Pai, me perdoe, porque por causa da consciência que eu tenho do que é o teu perdão, hoje eu já perdoei, hoje já me ofenderam e hoje eu já perdoei, porque eu entendo o que é perdão. Você que é membro dessa igreja, você consegue perceber, porque em nosso culto público existe um momento de contrição, existe esse momento em que diante de Deus, publicamente, nós reconhecemos a nossa necessidade do perdão divino. Podemos dizer em santo culto, hipócritas: eu reconheço, Senhor, que eu necessito do teu perdão. Eu sei, Senhor, exatamente o que significa o teu perdão. É por isso, Senhor, que eu perdoo quem está do meu lado. Esse meu irmão que está aqui do meu lado, aquele meu irmão que está ali na minha frente, aquela minha irmã, eu já o perdoei, Senhor. Eu já a perdoei, porque eu entendo o que é o perdão. E eu posso chegar diante do Senhor envergonhado e envergonhada por causa das minhas faltas e dizer: perdoe-me, ó Deus, porque eu de fato necessito de perdão. Então a última petição ensinada aqui em Lucas: não nos deixes cair em tentação. A palavra significa literalmente tentativa, mas também significa experiência ou prova, um teste. Não nos deixe cair nessa experiência, passar por essa amarga provação, por este teste. Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 15, o Espírito Santo nos ensina que Deus, Ele não tenta ninguém, Ele não induz ninguém ao erro, ao pecado, jamais. Porém, aqui se requer, segundo o querer de Deus, que ordena todas as coisas, que nós oremos a Ele, para que quando a provação, quando a tentação vier sobre nós, vier sobre aqueles que o amam,
que Ele conceda livramento. Assim como aconteceu com o nosso próprio Senhor Jesus, descrito em Lucas capítulo 4 e Mateus 4 também, do versículo 1 em diante, na tentação do nosso Senhor. Aqui na quinta petição, igreja, Jesus está nos ensinando a orar, dizendo: vocês devem pedir ao Pai livramento sobre todas as tentações. Essa é a súplica que o cristão e a cristã faz a Deus, a fim de se manter fiel até o fim, quando o mal, aqui, o maligno, que é uma das petições que não está aqui, mas que está lá em Mateus 6,13, quando o maligno em pessoa se levantar e nos atacar, Jesus está dizendo: peçam ao Pai que livre vocês. E essa, igreja, é a oração dos cristãos. Escute bem isso. Crentes não menosprezam a luta contra o pecado. Crentes não brincam com nenhum único pecado sequer, achando: esse pecado aqui eu não preciso cuidar. Cristãos reconhecem que necessitam da graça de Deus para vencer as tentações que são lançadas como pastor, como dardos inflamados do maligno, conforme está descrito em Efésios capítulo 6, versículo 16. É como o puritano congregacional John Owen fala em seu livro Para Vencer o Pecado e a Tentação. Crentes não menosprezam o pecado, lutam contra o pecado. E é por isso que eu quero fazer uma pergunta muito séria a você, muito séria. Como é que anda a sua vida de oração em prol da sua vida de santidade? Como anda a sua vida de oração em prol da sua própria vida de santidade diante de Deus? Deixe-me a propósito dizer que nós tivemos recentemente a nossa segunda mini vigília, que foi especificamente sobre a temática de santidade. E se você não esteve presente nessa vigília, e você poderia ter estado, eu senti a sua falta. Como anda a sua vida de oração pessoal? Talvez você diga: pastor, eu vou lhe confessar, eu não consigo vencer as tentações. Eu preciso lhe confessar, pastor, que eu já não creio como eu cria antes. Eu preciso lhe confessar que eu já não leio mais a palavra como eu lia antes. Pastor, eu preciso lhe dizer que eu já não oro, inclusive sobre a minha própria vida de santidade, como eu orava antes. Pastor, sobre a quarta petição, eu já não consigo perdoar. Não consigo mais vencer este pecado terrível. Na verdade, pastor, eu preciso lhe confessar que eu penso o que não devo, que eu vejo o que eu não devo, que eu falo, pastor, o que eu não devo falar. Pastor, eu preciso lhe dizer e confessar que eu faço o que não devo fazer. Eu também preciso dizer a você, pastor, que eu não faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então eu queria perguntar ao senhor, pastor, nesse grande gabinete público: e agora o que eu faço? Deixe-me dizer a você que talvez você precise considerar que seja possível que seus dois grandes problemas sejam exatamente estes. Primeiro, você não tem buscado aprender a orar aos pés daquele que pode te ensinar a orar, Deus o Filho. E talvez o teu segundo grande problema é que a sua falta de oração ao Deus Todo-Poderoso, que pode te livrar de todo o mal, que pode te livrar do maligno, você já não faz mais essa oração a esse que pode te livrar, Deus o Pai. Considere isso e repense. Você precisa aprender a orar com Jesus. Concluindo essa exposição, Jesus, parafraseando o texto, fez uma pergunta de volta aos seus discípulos. Quando os discípulos disseram: ensine-nos a orar, Jesus talvez perguntasse a eles: você querem aprender a orar?
Querem aprender de mim? Pois eu não vou me recusar a ensinar vocês. Orem assim. E então Jesus teorizou. Jesus ensinou um modelo de oração que está escrito. Mas, pastor, como é que nós podemos aprender a orar com Jesus de modo mais prático, um pouco mais fora da teoria? A resposta está no próprio texto. Aprendendo aos seus pés, observando o seu próprio exemplo. E então eu pergunto, como foi que Jesus nos ensinou a orar? Como foi que Jesus ensinou a sua igreja a orar? Ele ensinou a sua igreja a orar orando. Jesus orou quando ele estava alegre. Nós vimos isso agora há pouco, Lucas 10, 21. Jesus exultou no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai. Portanto, você pode aprender a Jesus na prática orando quando você estiver com seu coração alegre. Nas suas alegrias, nas suas felicidades, nas suas vitórias. Ore a Deus. Faça disso o motivo da sua oração. Mas Jesus também nos ensinou a orar quando ele estava triste. Mateus capítulo 26, versículos 38 e 39, na sua agonia no Getsêmani, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele está orando. Ele está declarando isso. E então no versículo 39 ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Portanto, se você está triste, se você está amargurado, amargurada, angustiado, angustiada, se as coisas não estão correndo bem para você, aprenda com Jesus. Faça da sua tristeza o motivo, a ocasião, a oportunidade da sua oração. Mas Jesus nos ensinou a orar orando, porque Ele orou por si mesmo, porque Ele orou pelos seus. Em sua oração sacerdotal, João capítulo 17, no versículo 1, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: ó Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Ele orou sobre Ele mesmo. Mas no versículo 9, Ele vai orar pelos seus. Ele diz, na sua oração: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então você pode orar por você mesmo, por você mesma. Ore pelas suas próprias causas. Ore pelas pessoas, ore pelos seus. Ore por sua igreja, por sua família, por seus amigos, pelos seus queridos. Mas não esqueça de orar por você mesmo, por você mesma. Aprenda com Cristo. Jesus nos ensinou a orar orando. Ele orou em gratidão pela provisão, na ocasião da instituição do sacramento da ceia do Senhor. Lucas 24, 17 e 19. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Jesus nos ensinou a orar orando. Ele dedicava tempo particular e pessoal de oração. Você lembra? Lucas 6,12 nos diz: Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui mesmo no versículo 1 é dito: Jesus estava orando em certo lugar. Então, quando ele volta, um dos seus discípulos pede: Senhor, ensine-nos a orar. Jesus está ensinando a mim e a você a orar. Separe tempo para orar. A oração, concordo com Lloyd Jones, concordo com Andrew Bonar, é o exercício mais nobre que a alma humana pode se deter. É estar na presença do invisível, do Santíssimo. Mas você precisa separar tempo para isso. E quem é que vai me ensinar, pastor? Cristo. Então eu pergunto a você que é crente, a você que já reconheceu os seus pecados e que já tem em Cristo o seu único e suficiente Salvador, quando é que você poderá se auto-intitular homem e mulher de oração, à luz do Evangelho? Quando é que você, que é crente, poderá dizer:
eu aprendi a orar. Eu sei orar. Deixa eu dizer a você, crente, especificamente a você que é crente, como você vai poder dizer, eu sei, eu já aprendi a orar, enquanto você passa a semana inteira sem orar? Como é que você sabe orar? Como você pode dizer, eu sei orar, se as reuniões de oração da sua igreja não contam com a sua presença? Como você pode dizer que sabe orar, se as reuniões de oração da sua igreja não contam com a sua sabedoria? Você sabe? Você adquiriu essa sabedoria? Não contam com essa sabedoria celeste que você adquiriu com a prática da oração. Deixe-me perguntar a você, crente, como é que você pode dizer, eu sei orar, se as vigílias da sua igreja não lhe interessam? Se você pode estar nas vigílias, nos momentos de oração, mas você não está. Mas por que você não está? Podendo estar. Porque você tem coisa mais importante para fazer do que orar a Deus. Ao Deus que você diz amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Como é que você pode dizer que sabe orar se você não ora particular e comunitariamente? Deixe-me dizer a você, crente, você não sabe orar. Deixe-me dizer a você, igreja, ninguém, a começar de mim, pode dizer, eu me formei nesta escola. Ninguém pode dizer, eu já sei o suficiente, eu domino a oração, eu não tenho mais o que aprender. Ninguém, a começar de mim, eu repito, todos nós precisamos aprender a orar. Todos nós precisamos estar diante do Abba, apresentando a Ele as nossas orações e sendo ensinado e instruído por Ele mesmo nesta escola. Todos nós precisamos voltar diariamente aos pés de Jesus e dizer, Senhor, ensine-nos a orar. Se você deixar com que isso saia da sua mente e do seu coração, a sua vida de oração estará arruinada. Portanto, eu encerro esta exposição com esta convocação deste pastor escocês, Andrew Bonar, irmão mais velho de um dos grandes tutores do meu coração enquanto pastor, todos dois falecidos desde o século XIX, Horatius Bonar. Eu quero fazer desse convite de Andrew Bonar a mim o convite estendido a toda a igreja. Esse pastor diz, venham irmãos, não devemos ir ao bem-aventurado mestre e pedir-lhe que matricule nossos nomes novamente naquela escola que ele sempre mantém aberta para aqueles que desejam continuar seus estudos na divina arte da oração e da intercessão? Ele mesmo responde a pergunta, sim, digamos hoje mesmo ao mestre, como faziam antigamente, Senhor, ensina-nos a orar. Vamos orar. Coramos de vergonha na Tua presença, ó nosso Deus e Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque embora o Teu Santo Espírito nos ensine, orem sem cessar, embora nós sejamos advertidos por Ti mesmo, dizendo que nós não sabemos orar como convém. Embora a Tua santa palavra nos garanta que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à direita de Ti mesmo, intercedendo em favor do Teu povo, e que aqui neste mundo o Teu Santo Espírito intercede em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Apesar de tudo isto, nós não sabemos orar. Perdoe-nos, ó Deus, a começar de mim, por sermos tão infantis, quando o assunto é a gloriosa arte de derramar o nosso coração, a nossa alma, de modo humilde e deleitoso na Tua presença.
Mas muito obrigado, ó nosso Deus, por trazer a Tua palavra de encontro aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, por nos lembrar que nós precisamos continuamente, diariamente, nos achegarmos na Tua santa presença e suplicarmos: Senhor, ensine-nos a orar. Ó Deus, faz, Senhor, de nós Teus aprendizes, Teus discípulos também nesta área. Queremos aprender a orar, queremos ser homens e mulheres de oração, não religiosos, mas como Tu és. Queremos ter intimidade contigo, ó Pai, por meio da nossa vida de oração. Encontra em nós corações dispostos, humildes e quebrantados. Usa-nos, ó Deus, mutuamente, como filhos do mesmo Pai, para que sejamos estimulantes, cooperadores um na vida do outro, para que cresçamos na vida de oração. Ó Deus, aviva-nos. Aviva as nossas reuniões de oração, aviva as nossas vigílias, aviva os nossos quartos de oração, ó Deus, os nossos caminhos à escola, ao trabalho, que tudo para nós seja ocasião, motivo, santo pretexto de estarmos na Tua presença, de nos derramarmos a nossa alma diante de Ti em oração, ó Deus. E muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da redenção, pelo privilégio que temos de sermos Teus filhos e filhas. Ó Deus, aqueles que aqui se encontram e que estão afastados dos Teus caminhos ou que ainda não tiveram a coragem de reconhecer os seus pecados, Espírito Santo de Deus, trabalha em seus corações, faz deles, ó Cristo, filhos do Pai, de modo que possam se achegar diante do Senhor, se achegar aos Teus pés e gozar, desfrutar de santa comunhão contigo em oração. Obrigado, Senhor, por este privilégio, por este meio de graça maravilhoso. Assim nós te oramos, humildes, humilhados e ao mesmo tempo agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.